Uma outra coisa que nós podemos observar no texto, além de todas as maravilhas que nós podemos ler, mas eu queria destacar com vocês no capítulo 2, a partir do versículo 8, onde ele vai trazer a advertência e o cuidado que aqueles irmãos deviam ter em relação às filosofias que cercavam eles. Ele diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos deste mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédios de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, efatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. É interessante nós pensarmos aqui de que ele vai trazer a ideia de vãs filosofias, né, as sutilezas, coisas desse tipo, e vai apresentar também algumas características de ordenanças que pertenciam ao judaísmo, que os judeus tinham ou prezavam por isso. Quando nós pensamos nessa igreja, nós podemos dizer de que grande parte dessa igreja era formada por gentios. Poderíamos ter, claro, vários judeus pertencendo a essa igreja, mas a sua grande maioria era de gentios. Gentios estes que eram influenciados antes de se converterem por essa heresia que existia na cidade de Colossos, que era a heresia Colossai. E a heresia Colossai, ela tinha muito dessa roupagem do judaísmo, de alguns preceitos do judaísmo. Então, quando nós pensamos de que Paulo está dizendo, olha, que ninguém vos engane, ninguém vos enrede, que fiquem atentos a qualquer tipo de filosofia ou vã sutileza, ele está dizendo de que, olha, isso vai tentar minar a sua fé, vai tentar minar a sua crença, mas fiquem firmes. Porque estas coisas, elas não se comparam à pessoa de Cristo. Mas mais do que isso, ele vai começar a rebater muitas das ideias. Uma das ideias que se tinha, que começou a se pregar até mesmo, ou se ensinar dentro da igreja, era de que Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele não estava aqui na ideia de representante de Deus. Ele não estava aqui simplesmente como filho de Deus. Ele foi um homem que viveu uma vida então reta, uma vida justa, e por isso ele foi honrado por esse Deus, mas ele não era divino. E aí Paulo vai rebater já essa ideia, dizendo de que nele reside toda a divindade. Corporalmente essa divindade habitou. Agora, se nós pensarmos nessa ideia do corporalmente habitou, nós temos que lembrar de que Jesus, ele só começou efetivamente o seu ministério quando ele recebeu o batismo do Espírito, que foi o quê? Então, a complementação do que nós dizemos Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três atuando juntos
aqui na terra enquanto Cristo esteve aqui. E por isso Cristo nos fala de que quando ele fosse, ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, para que nós pudéssemos então nutrir um relacionamento como filhos com o Pai e com o nosso primogênito, com aquele que foi o primeiro, o primogênito de todas as coisas. Então o Espírito nos traz essa possibilidade. E ele está dizendo então de que, olha, Cristo é divino, mas ele veio como homem. Era necessário eles terem isso bem claro, que residia nele toda a plenitude, de que nele então ele está acima de todo principado, ele está acima de toda potestade. E é interessante de pensarmos, porque quando nós olhamos e vemos de que Paulo está dizendo de que ele é o cabeça até mesmo dos principados e potestades, muitas vezes nós temos a interpretação errônea de achar de que até mesmo o pensamento dos principados e potestades são conduzidos por Jesus. Aqui, a ideia que Paulo está principalmente tentando trazer para aqueles irmãos é de que ele está acima deles. Ele é superior a esses principados e a essas potestades. Principados e potestades, só relembrando um pouco rapidamente, você deve ter visto isso já nas cartas anteriores, mas vamos dar uma relembrada. Então era a ideia que principalmente os gregos tinham, né, e alguns judeus também tinham um pouco dessa ideia, mas era um conceito principalmente grego, era a ideia de que aqueles que habitavam numa região que nós podemos chamar de segundo céu. Para o grego existiam 3 céus. O primeiro céu era esse céu que chegava então até um limite que era o limite da onde nós vemos as nuvens, as estrelas, então esse era o limite de um primeiro céu. O segundo céu então seria uma faixa intermediária acima deste, que eram habitados por deuses menores, eram habitados então por esses principados, por essas potestades. Essa ideia de principados e potestades então era a ideia de dominadores ou aqueles que exerciam influência. E aí havia um terceiro céu onde era a habitação dos deuses, de que era inatingível para o homem, porque era a habitação dos deuses. E é interessante de pensarmos de que ele coloca a pessoa de Cristo numa posição que está acima de todos. Mas mais interessante é dizer de que nós temos acesso a esse céu, a este lugar, por causa daquilo que Cristo fez. Então, quando nós pensamos de que era necessário aqueles irmãos terem firme fundamento contra as heresias, eles precisavam saber de que aquelas heresias, elas eram baseadas principalmente em conceitos que, em comparação ao reino de Deus e às verdades do reino, eram conceitos que não se sustentavam. Porque ele estava acima de todas as coisas, porque ele é o primogênito, porque ele é o cabeça. Mas mais do que isso, nós estamos junto com ele. E isso era algo que era desafiador, intrigante, mas principalmente era algo que proporcionava para eles a satisfação de saber que através de Cristo eles poderiam chegar aonde não era permitido a nenhum homem no conceito deles. Porque Cristo nos proporcionou essa ideia de fazer parte desse reino. E ele vai continuar trabalhando algumas ideias sobre a questão de que era necessário também, para que nós pertençamos a esse reino, ser sepultados para esse velho homem, ser sepultado através do batismo para essa vida anterior e ser ressuscitado com Cristo, para que nós pudéssemos então habitar nesses lugares, juntamente com ele. E ele vai trabalhar também um conceito que era a ideia do escrito de dívida, que era então sujeito, né, que contra nós constava de ordenanças, e aí vai dizer que ele cravou isso na cruz, e que isso nos era prejudicial. Quando nós estudamos Paulo, e vemos principalmente na carta aos Romanos, quando ele vai trazer a ideia da lei e da graça, e que na realidade não há necessariamente um conflito, mas uma era a sombra daquilo que haveria de vir, e que ao homem não foi possível viver pela lei, não porque a lei não fosse boa,
mas porque o homem começou a criar tantas outras coisas, começou a complicar a lei a tal ponto que ela se tornou impraticável. E isso se tornou contra nós. Pelo fato de não conseguirmos cumprir a lei, isso se tornou impraticável. E isso se tornou a nossa condenação. Se nós olharmos a lei de Deus, pura, original, simples, como está lá no Êxodo, todas as ordenanças que ele traz, até mesmo no Deuteronômio, quando ele faz um relembrar da lei, nós vamos ver de que o que Deus pedia, ou o que Deus estabeleceu, eram princípios que respeitassem o próximo, mas que também nutrisse um relacionamento com ele. E esse relacionamento com ele se manifestava através desse respeito ao próximo, através então do meu amor para com o próximo e a preocupação com o meu próximo. Muitos dos conceitos que Jesus aplicou, ou as coisas que Jesus fez, sempre foi ensinando em relação ao próximo, porque isso é reino de Deus. O reino de Deus é mais do que valorizar a mim mesmo e as minhas coisas, é me preocupar com o meu próximo. Então, o judeu ele começou a complicar a lei, porque o medo de quebrar a lei era tamanho que ele começou a criar regras para que aquelas leis não fossem quebradas. E isso se tornou um peso. Então, quando Paulo fala sobre o escrito de dívida, ele está trazendo um conceito de que era baseado principalmente para escravos. Então, escravos, quando eles não conseguiam pagar alguém, ou na verdade eles nem eram escravos, mas de repente passaram a dever alguém, havia um escrito de dívida, que esse escrito se tornava como se fosse uma nota promissória, que aquela pessoa se tornaria escrava daquele detentor da nota promissória até que fosse pago. E às vezes se vivia uma vida inteira para conseguir pagar aquele escrito de dívida. Outros nem conseguiam pagar. E aí Paulo diz de que a nossa escravidão, a nossa sujeição àquele império das trevas foi cravado na cruz e foi pago pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Por isso nós podemos se tornar livres no seu reino, porque ele nos comprou, não só pagou o preço desse escrito de dívida, mas nos levou para o seu reino. E por isso podemos viver uma vida de retidão. Mas também ele vai falar de que ele expôs publicamente os principados e as potestades e os expôs ao desprezo. A ideia é literalmente de que no momento em que Jesus estava sendo crucificado, naquele momento qualquer tipo de autoridade, de principado, de potestade, acabou de vez. Por quê? Porque a partir da morte de Cristo, a partir então daquela obra, ele não só conquistou novamente o reino, ou muitos filhos para o reino, mas principalmente a partir da sua ressurreição, mas começando lá na cruz, ele teve o nome novamente acima de todo nome. Ele teve conquistado novamente o direito de estar acima de todo o principado. Então ali ele expôs ao desprezo todo e qualquer principado e potestade, a ponto de que ele se torna o principal referencial de quem é o rei sobre todas as coisas, de quem é o cabeça, de quem é o principal. E quando nós pensamos nisso, e pensamos também de que nós podemos pertencer a esse reino, e que tudo isso foi conquistado por ele, por aquilo que ele se dispôs a fazer por nós, nós vemos de que não só vale a pena viver neste reino, mas principalmente vale a pena nos esforçar para que os princípios e valores desse reino façam parte da nossa vida e sejam manifestos através de nós, para o nosso próximo que pertence ao corpo, mas para os perdidos lá fora também, para que eles possam ver os valores do reino e também possam ser transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que Deus abençoe, um bom estudo para você e que você descubra ainda muito mais verdades que estão contidas nessa maravilha de texto que é a Epístola de Paulo aos Colossenses.